decisão já está tomada, o adiamento fica indeferido e procederemos ao interrogatório. Sim? Pela defesa do Rafael Martins, a gente acabou de ser retirado de sala, enfim, para informar que o Rafael deveria retirar a farda dele para poder fazer a audiência, e a gente ficou sem entender, gostaria de entender qual a fundamentação legal dele não poder estar fardado durante a audiência. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares, não contra o Exército Brasileiro como um todo. Excelência, só uma questão que eu gostaria de ponderar, é que é o seguinte: o primeiro ponto é que não há nenhuma determinação, pelo menos nos autos que tem a gente tomado conhecimento, de que ele não deveria estar fardado. O segundo ponto é que ele está fardado porque ele é militar da ativa, está preso em uma unidade militar e, por óbvio, ele fica fardado, né, nessa unidade militar onde ele está preso. O que sugeriram, pelo menos ao meu ver, é algo que atenta até quanto à dignidade, tanto do oficialato, né, quanto do acusado, porque sugeriram que ele pegasse uma roupa emprestada. Então, assim, sob pena de não poder participar da audiência, né, de poder participar do interrogatório. Então, a gente gostaria de se insurgir contra isso, primeiro que não há fundamentação legal idônea. Segundo, porque também não foi feita nenhuma recomendação a ponto de que ele pudesse, anteriormente, por exemplo, trazer um terno, que a família dele, né, pudesse trazer um terno, ou uma roupa que fosse também digna para o ato, entendeu? Para a condição dele de tenente-coronel do Exército Brasileiro. E, assim, era meio que óbvio que ele estaria fardado, até mesmo porque em todas as audiências que ele participou, até o presente momento, em todas ele estava devidamente fardado, como se espera de um militar na unidade prisional. A gente sabe que não é o Exército Brasileiro que está hoje na condição, né, de réu, é a pessoa do Rafael, mas que nesse caso ele é um militar preso. Então, assim, era meio que previsto que ele fosse estar fardado. Então, esperar que ele pegue a roupa emprestada de alguém para poder participar de um ato no qual ele vai poder exercer o direito de defesa dele é uma situação que, ao meu ver, submeter ao militar a isso, no mínimo, assim, é questionável, mas, assim, eu entendo que, se não for possível, pelo menos em relação a ele, que seja designada uma outra data e que tenha essa determinação dos autos de que ele não deveria comparecer com o fardamento dele, que é o previsto, e com uma outra roupa que fosse digna, né, para o ato. Doutor, essa é uma determinação do ministro relator. É a mesma insurgência da defesa de Hélio Ferreira Lima, aconteceu exatamente a mesma coisa, ele precisou buscar uma roupa emprestada, que não era sua, para participar de um momento tão sublime e importante para ele, que aguardou. Tem mais de 8 meses que ele está preso, Excelência, e essa é a oportunidade que ele tem para falar, e vai ter que falar com uma roupa que sequer é a roupa dele. Então, eu também quero, aqui na linha do doutor Rafael, manifestar a insurgência da defesa de Hélio Ferreira Lima, porque não consta nenhuma determinação nos autos. Hélio Ferreira Lima também participou de todas as audiências devidamente fardado, não houve qualquer insurgência do juízo em relação a isso. Então, mais uma vez, como ele também passa todo o horário comercial, que é o horário de trabalho, fardado, ele estava fardado no início da audiência, e nós gostaríamos, então, se não for deferida uma outra data, para que Vossa Excelência reveja essa decisão e permita que ele participe com a roupa que ele trouxe para participar, que é a roupa dele, garantindo a própria dignidade da pessoa humana, enquanto réu e enquanto pessoa, enquanto civil e enquanto militar. Por gentileza, Excelência, eu rogo para que Vossa Excelência possa rever essa determinação, porque completamente, data que máxima venha, descabida e sem fundamentação legal. Fica registrada a insurgência das defesas e iniciaremos o interrogatório em ordem alfabética. Iniciamos pelo réu Bernardo Romão Correia Neto. Excelência, só para eu entender, então, no caso, o Rafael ele não vai participar do interrogatório, no caso? Não, vai participar, doutor, é só alterar a roupa.
Mas aí que roupa que ele vai botar? Doutor, não sei. Um terno, alguma coisa, uma... Então, mas eu também não. Isso deveria estar avisado no processo antes. Como é que a gente vai chegar aqui e pedir para ele pedir a roupa para alguém? Isso é contra a dignidade da pessoa humana. A pessoa, assim, ainda se tivesse sido avisado, já seria questionável do ponto de vista legal, porque não tem previsão legal. Mas ainda, com mais motivo, que não tem nada dito nesse sentido que ele pudesse ter uma roupa, né, trazida pela família. O ato mais importante, mais solene do processo, onde tem momentos de exercer a sua própria defesa, vocês já começam constrangendo os réus. Doutor, eu exijo respeito. Vocês não. Eu estou tratando o senhor com todo respeito e o senhor terá todo o meu respeito do início ao final da audiência. Sim, perdão, tá? Excelência. Perdão. Então, se o tratamento é protocolar. Corrigindo, Excelência. Está sendo imposto ao réu uma condição totalmente vexatória, do qual ele é obrigado a retirar a roupa que ele está vestindo e pegar uma roupa emprestada. Ele está numa condição de réu no processo. Sim. Ele não está na condição de testemunha que usaria o uniforme militar. Qualquer outra roupa, doutor. Só que o que acontece, Excelência, é até uma questão, por lealdade, Excelência, uma questão que a gente poderia questionar se tivesse uma decisão nesses autos, uma decisão anterior, que a gente pudesse se preparar para isso. O fato nesse caso, não há nenhuma orientação, nenhum despacho que pudesse fazer com que a família dele trouxesse uma roupa que seja dele, uma roupa que seja digna para participar do ato, né? E aí tem que colocar, ou ele pega a roupa emprestada com alguém, ou então ele fica sujeito a não poder participar do interrogatório dele, que para ele, pelo menos, é o momento mais importante do processo. Então, apenas para poder resguardar até a questão da dignidade da pessoa humana, como o colega, né, bem falou, eu peço que seja, no caso, em relação a ele, que seja feito o interrogatório dele em outro dia, ainda que seja amanhã. Mas porque fazer isso nessa situação, nesses termos, de olha, doutor, ou você pega a roupa de alguém ou vamos não pega. Realizando o interrogatório e os senhores verificam se há essa possibilidade de arrumar alguma outra roupa ou não. Tá ok, excelente. Então, tá bom. Obrigado. Então, iniciaremos o interrogatório do... Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 28 de julho de 2025. São 19 horas. Minha amiga, meu amigo, o ministro Alexandre de Moraes proibiu coronéis acusados na ação do golpe de usar farda em audiência do Exército, como você viu. Não é réu. O impasse se deu pouco antes da última rodada de interrogatórios dos denunciados integrantes do Núcleo 3. Nesta segunda-feira, a defesa protestou, como você viu, mas, na verdade, o Moraes mandou os quides pretos tirarem a farda no interrogatório sobre o golpe por uma razão muito simples que você vai entender aqui. Veja bem, por que os militares réus não podem ser interrogados de farda? Tenentes-coronéis do Exército foram informados de que precisariam trocar de roupa para participar do interrogatório da trama golpista. As defesas dos tenentes-coronéis do Exército Rafael Martins de Oliveira e Hélio Ferreira Lima, réus por tentativa de golpe de Estado, foram informadas de que os clientes não poderiam ser interrogados vestindo a farda de militar. Ao registrarem as reclamações para o juiz Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, que atua no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, foram informados de que o veto partiu do próprio ministro relator do caso. A justificativa é de que não é a instituição Exército que está sendo julgada, mas indivíduos militares. Isso foi determinação do ministro relator, na medida em que a acusação é voltada contra os militares e não contra o Exército. E o Exército aprovou a ordem do Alexandre de Moraes, evidentemente, porque o Exército não quer se ver no banco dos réus. Quem fez, se o Exército tivesse dado ordens, se eles não tivessem agido
por moto próprio, tudo bem, mas não é o caso. É do alto interesse do Exército que os militares não vão fardados para não conspurcar, ou seja, não manchar a instituição. O Exército fez uma avaliação positiva da decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, ao proibir que réus militares usassem a farda durante o interrogatório da trama golpista. Rafael Henrique Tamay Rocha, juiz auxiliar do gabinete de Moraes, disse que o ministro justificou sua decisão dessa forma que eu já disse. Tomás Paiva, comandante do Exército, tem uma relação cordial e institucional com Moraes. Essa fala do José Múcio, ministro da Defesa, de que é preciso separar o CPF das pessoas que estão sendo julgadas, é uma frase que vem sendo repetida. Por isso, eles, o Exército, dizem não ver a hora desse julgamento acabar. Ponto. E vieram com uma historinha aí. Tem um tal de Leônidas aqui. Hoje o militar Rafael Martins de Oliveira, réu no suposto golpe, aqui no X, né? Foi advertido por estar fardado por ordem direta de Alexandre de Moraes. A justificativa? A acusação é contra os militares, não contra o Exército. Mas a Lei 6.880 de 1980 é clara. O militar só perde o direito de usar a farda se for demitido ou se o comandante ordenar. E até onde se sabe, Moraes não virou comandante de tropa nenhuma. A ordem ilegal, arbitrária e fere a dignidade do militar. Conversa. Primeiro lugar, o sujeito está fazendo um discurso político aí. Porque a Lei 6.880 está aqui e não diz nada disso. Ela diz sim que o militar perde o direito a usar a farda, que isso aqui é enorme. Eu não vou ficar procurando para você, mas eu já li tudinho, tá? Então vamos lá. O que diz aqui essa lei é que o militar perde o direito à farda e ele, se ele for demitido. E ele precisa honrar, precisa atentar para a dignidade da farda, mas não diz em nenhum momento, inclusive entre os motivos pelos quais ele não pode usar farda, está aqui, por exemplo, se ele tiver uma ordem judicial, tiver alguma coisa, ou se ele não estiver exercendo a função de militar, que não é o caso desse sujeito, ele está exercendo a função de réu. Então, aí, minha amiga, meu amigo, o Exército gostou muito disso, e esses golpistas ficam inventando moda, podem esquadrinhar essa lei, você vai ver que não é nada disso que esse sujeito está falando, e o Moraes, ele é do Poder Judiciário brasileiro, ele é da instância máxima do Poder Judiciário brasileiro, que se sobrepõe, inclusive, ao STM, porque você tem o STJ e o STM, são superiores tribunais, tribunais superiores. Supremo é um só, é o Supremo Tribunal Federal. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.